Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus a compartilhar com você na reflexão do dia 10 de agosto, cuja leitura do dia é em Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, e também livro de Neemias, capítulo 7. Olha, se você puder pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. É bom que você acompanhe comigo os textos. Se você não tem uma Bíblia aí com você e puder dar uma pausa para pegar, vai ser uma benção. Se não, ouça com muita atenção o que o Senhor quer falar conosco por meio desse vídeo, por meio dessa reflexão. E eu chamo de reflexão porque nos ajuda a pensar, mas é uma mistura de meditação, pregação, estudo e nesse nessa junção aí, o Senhor vai falando conosco, para a glória de Deus. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, versos 1 a 9. Eu não sei se você já precisou lavar roupa suja, mas hoje eu preciso lavar roupa suja com você. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, versos 1 a 9. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Depois, Jesus especifica, dá o exemplo, por exemplo, dessa inversão na tradição, sobre a honra ao pai e à mãe e o deixar de honrar pai e mãe com a desculpa de que os recursos financeiros ali seriam usados para como oferta ao Senhor, tá? Mas não vou me atentar a esse exemplo. Há momentos decisivos em nossos relacionamentos, nos quais com sabedoria precisamos resolver os conflitos existentes, expondo a verdade em amor. E eu preciso expor a verdade em amor aqui com você. Efésios 4, 15 e 16 nos diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Alguns diriam
que seguir a verdade em amor, andar em sinceridade, sendo transparente, alguns chamariam essa tentativa de aparar as arestas, sabe? Deixar as coisas as claras, bem definidas. Alguns chamariam isso de lavar a roupa suja, com o risco de poder gerar uma confusão. Para alguém briguento, tem gente que você sabe que vou usar comparativo ruim aqui em relação a algumas raças de cães, mas não seria bom fazer um negócio desse. Mas para alguém briguento, lavar a roupa suja seria esclarecer problemas por brigas ou discussões, falando mais verdades que estão entaladas na garganta para uma certa pessoa e, consequentemente, ficar mais tranquilo. Ah, agora botei tudo para fora, agora eu tô tranquilo. Tô tranquila. Em Portugal, a expressão, depois os irmãos de Portugal me ajudem se isso de fato se entende assim. A expressão lavar a roupa suja significa discutir assuntos pessoais com pouca discrição. Fazer barraco, no nosso bom popular aqui no Brasil. Porque não se lava roupa suja em público. Né? E no dicionário, lavar a roupa suja, e aí já o dicionário incorporando expressões, ele é definido como discutir, fazendo acusações e revelando publicamente intimidades, segredos ou outros assuntos privados. Bem, bem lavagem de roupa suja mesmo. E na linguagem popular, lavar a roupa suja é o ato de deixar tudo claro entre duas ou mais pessoas, para que tudo o que se foi feito seja explicado, sem que haja qualquer dúvida sobre determinado assunto, esclarecendo todos os problemas que existem entre as partes, falando para o outro tudo o que você pensa sobre o que ela fez, o que deveria ter feito, como poderia ter sido melhor, desse jeito não foi legal. E sem deixar faltar nada, tá lavando a roupa suja, resolvendo a vida. Só que aqui, tá? Nesse vídeo aqui, nessa reflexão, lavar a roupa suja é limpar o coração, é arrependendo-nos dos pecados, sendo transformados no interior. Essa é uma reflexão para isso, que eu me proponho na direção do Espírito Santo de Deus, te ajudar a refletirmos, você daí e eu de cá, como é que anda o nosso coração. É essa lavagem de roupa suja. Por quê? Porque o texto nos mostra aqui pessoas falando do lavar as mãos, muitas vezes, de lavar as mãos antes de comer, a necessidade. E aí Marcos traz o entendimento de que isso é porque eles lavavam muitas vezes as mãos, senão não comeriam. De que receberam para observar outras coisas, como lavar copos, jarros, vasos de metal e camas. Eles perceberam que os discípulos de Jesus não comiam lavando as mãos, não lavavam as mãos primeiro. Fato é que, com carinho, nós precisamos parar de passar o álcool gel está famoso por causa da pandemia, parar de passar o álcool gel da religiosidade nas nossas atitudes. Parar de querer higienizar as mãos com o álcool gel da religiosidade.
achando que as nossas atitudes religiosas, elas nos colocam limpinhos diante de Deus. Fato é também que é preciso parar de querer lavar a louça dos utensílios, lavar a louça dos utensílios, das jarras, dos copos, das bandejas que nos servem em uma vã espiritualidade. Você está brincando de servir a Cristo, brincando de servir a Cristo, achando que as suas atitudes, seu posicionamento, a sua religiosidade vazia, que a sua espiritualidade distorcida, se achando, você pensando que você está servindo a Deus. E às vezes você não está nem achando que está em Cristo, mas está servindo, está se fazendo valer de uma espiritualidade totalmente alheia à palavra, e você achando que está se encontrando com Deus. Nós estamos muito enganados. É preciso lavar a roupa suja do coração. É preciso lavar a roupa suja do coração. Marcos 11, 37 e 40. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu... Uma pausa. Jesus estava trazendo uma pregação expondo algumas coisas importantes. Os 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre do peixe, em semelhança do que aconteceria com o próprio Jesus, que estaria sepultado 3 dias e 3 noites, sepultado, né? Que ressuscitaria ao 3º dia. Fala da rainha de Sabá, que foi ver a sabedoria que Deus deu a Salomão. Vai usando vários exemplos. Aí fala do confronto, do pecado. Aí, um fariseu que estava ouvindo a pregação de Jesus, estando Jesus ainda falando, ele para, Jesus, vem cá para casa. Que negócio é esse? Que pregação é essa, Jesus? Jesus, é isso que a gente precisa. É de pregação assim, Jesus. É de reflexões assim, Jesus, que nós estamos precisando. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Que escândalo! Jesus não lavou as mãos antes de comer. Oh! E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Quem fez o exterior das mãos que vocês querem que sejam limpas, não foi aquele que fez o coração que vocês ignoram que precisa ser limpo? Então chega, irmãos. Se é que você é meu irmão, do seu lado e do meu lado, se é que o pai de Jesus é o teu pai, e se é que o pai de Jesus é o meu pai. Chega de aproximar-se pela motivação errada. Tem gente que se aproximou da igreja, se aproximou da comunidade de fé, se aproximou de discípulos de Cristo, passou a congregar, se tornar membro de uma igreja, se batizou, tem a carteirinha, trabalha na obra, mas se aproximou de Jesus pela motivação errada. Versículo 1, parte B. E ajuntaram-se a ele versículo 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Se ajuntaram, mas eles não se ajuntaram para querer passar tempo com o Senhor, aprender do Senhor, porque logo que eles expõem aqui
essa hipocrisia. Para que você se aproximou da fé? Para quê? Para quê? Para de se enganar. Para de se enganar. Vai se converter. Vai se converter. Sabe? Se aproximou com a expectativa de ter família restaurada. Vai se converter. Se aproximou com a expectativa de ter a saúde restaurada, de ser curado de uma enfermidade. Vai se converter. Se aproximou na expectativa de parar de sofrer. Vai se converter. Se aproximou com a expectativa de ter uma melhora na vida financeira. Vai se converter. Se aproximou na expectativa de ter o seu plano realizado, seu sonho realizado. Vai se converter. Se converter na expectativa de ganhar uma posição de destaque. Tem gente que pensa, os crentes são tão bobinhos que eu vou estar lá no meio deles, eu vou ter uma posição de destaque diante deles. Vai se converter. Converta-se a Cristo. Converta-se. Converta-se. Chega. Chega de passar álcool gel, sabe? Da religiosidade nas atitudes. Converta-se. Converta-se. Lava a roupa suja do seu coração. Lava a roupa suja do seu coração. Eu agora estou nessa igreja porque nessa igreja não se cobra o dízimo. Vai se converter. Agora eu estou nessa igreja porque não tem apresentação. Vai se converter. Chega de reunir-se para passar tempo. Porque, olha, e ajuntaram-se. Eles chegaram a Jesus, mas se juntaram. Vindo de Jerusalém. E vendo... E lembrando que Jesus ali, pelos versos anteriores, Jesus está na terra de Genezaré. Jesus está na Galileia. Então saíram de Jerusalém para ir até Jesus. Tá? Então eles se ajuntaram a ele, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Está se reunindo para passar o tempo. Por quê? Por que eu digo passar o tempo? Porque ao invés de colocar o foco no ensino de Jesus, estava colocando o foco na refeição que poderia ter com Jesus e com os discípulos de Jesus. Tem gente que se reúne, que congrega para passar o tempo, para ter um clube social, para ter ali uma reunião dos seus iguais, sabe? Para fazer amizade. Temos que sim ter amigos entre os irmãos, sim, claro, tá? Não podem ser os ímpios. Não pode ser a roda de escarnecedores, é óbvio, claro. Mas tem gente que só congrega por causa disso. Tem gente... assim, tem gente que quando é uma reunião dos irmãos e que tem um lanchinho no final, gosta de participar, que é uma maravilha. Agora, quando é uma reunião para edificação espiritual, faz de tudo para não participar. Participa de má vontade, com letargia espiritual, sabe? Com amorosidade, sabe, parece que está se arrastando. Vai se converter, vai se converter, vai se converter. Lava a roupa suja do seu coração.
se reúne para passar tempo, não para edificarmos uns aos outros, e nessa edificação mútua, crescermos em Cristo e juntos sermos uma bênção nas mãos do Senhor, para a igreja, para os irmãos, servindo aos irmãos, e juntos podermos trabalhar pelo reino de Deus, na expansão do reino de Deus, reunindo-se pela razão errada, para passar tempo, um clube social, uma distração, um lazer. Lembra do pessoal que tem o futebol com os amigos? A mulherada, quando podia, ou se podem ainda, não sei, iam para vai para o salão, e lá no salão tem o encontro das colegas para bater papo, falando dos outros, muitas vezes, sabe? Aquela reunião ali, reunião do fim de semana, a feijoada, o churrasco com os amigos, a reunião para balada, sabe? Está se reunindo para passar tempo. Para passar tempo. Já cansei de ver gente que quando é para saída, passeio, faz de um tudo para participar. Mas na hora de estar no culto de ceia não participa. Vai se converter! Vai se converter! Converta-se! Chega de contender. E sem razão. Porque quando eles viam que os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer, eles os repreendiam. Tem gente que está junto ali para arrumar briga e confusão, se achando melhor do que o outro, querendo impor a sua visão de reino, de igreja, de ensino da palavra, de estudo bíblico, de liturgia de culto, de serviço ministerial, de evangelização, de maneiras, querendo meios, fórmulas para atrair pessoas para participarem. Acha porque o mundo está tratando sobre alguns assuntos, nós temos que tratar aqui também na igreja. Nós precisamos. E não se concorda. Geralmente a pessoa faz isso discordando do pastor, discordando de um outro irmão, e se vende formações diferentes, eclesiásticas diferentes, dá choque, o orgulho, fala mais alto, a soberba, a jactância, a vaidade, e fica arrumando contenda, briga. Vai se converter. Converta-se. Lava a roupa suja do seu coração. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Segue a tradição humana. Segue uma tradição evangélica, quando não é uma tradição bíblica. Não sendo uma tradição bíblica, ainda que seja evangélica, vamos chamar assim, está errado. Mas todas as igrejas fazem. Se conhece todas para dizer isso? Mas a maioria faz. Muitos seguem por esse caminho aqui. Muitos têm essa atitude. Olha como é que lida com essa situação. Olha como lida biblicamente com essas questões aqui. Olha, então vamos fazer também. E não é o que a Bíblia diz. Está seguindo a tradição de homens. Vai se converter. Não é porque muitos têm feito, ou alguns, ou parte considerável, e isso gera um resultado humano de enchimento,
de enchimento e não de crescimento, não é por isso que você tem que fazer também. Vai se converter. Não é porque muitos que se dizem de Cristo têm deixado de lado a verdade da caminhada de fé, fazem coisas erradas. Ah, mas o fulano, o irmão, está fazendo também. Poxa, fulano diz que serve a Jesus há 20 anos, 30 anos e faz isso. Ah, não tem nada demais. É o padrão da palavra? Não. Então para de seguir essa tradição. Fulano diz que é pastor e age assim, então não tem problema de eu agir. Não pode ser assim. Vai se converter. Lava a roupa suja do seu coração. E para de seguir uma tradição evangélica quando não for uma tradição bíblica. Tem tradição que é bíblica e deve permanecer. Mas se não é bíblica, para de seguir a tradição. Chega. Chega. Chega de escandalizar-se com o certo. Tem gente que se escandaliza de ouvir o que eu estou falando aqui, por exemplo, dizendo que você tem que se converter. Olha como você fala assim com os irmãos em Cristo. Como você fala para um irmão se converter. Será que somos... Volta àquilo que eu falei no início. Somos filhos do Pai de Jesus? Será que somos? Porque senão, Jesus não falaria do pequeno rebanho. Jesus não apartaria os bodes das ovelhas. Jesus não diria por aqueles que o chamaram de Senhor, Senhor, dizendo que não os conhecia. Se fosse assim, não haveria o joio crescendo com o trigo, e etc, etc, e etc. Se fosse assim, as cartas no Novo Testamento não confrontavam o pecado na igreja. Ai, não está falando que vai todo mundo para o céu. Não, não estou falando não, porque não vai todo mundo para o céu não. Não vai não, não vai não. Se eu não perseverar em Cristo, eu também. Se eu não estiver em Cristo, eu também não vou não. Como eu tenho certeza que eu não iria. Até anos atrás. Não. Quem não estiver em Cristo, não vai para o céu não, vai para o inferno. É para o inferno que vai. E é por isso que eu estou aqui na direção do Senhor, pela misericórdia do Senhor, falando para você: lava a roupa suja do seu coração, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Lava a roupa suja do seu coração. Para. Ai, o pastor trouxe uma palavra que me confrontou. Quem é ele? Ele é aquele que Deus colocou para velar pela sua alma. Vai se converter. Vai se converter. Arrependa-se. Em nome do Senhor Jesus. Versículos 6 a 9. Nós lemos inicialmente, nos mostram que isso é hipocrisia. Jesus falou, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E fazem mais, né? Retém a tradição, mas deixa o mandamento de Deus, invalida o mandamento para guardar a tradição. Isso é hipocrisia. 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 Se agimos assim, isso é hipocrisia. E o problema é o coração, versos 15 a 23. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O problema é o coração. É no coração que reside o pecado. É o coração que precisa ser regenerado. É o coração que precisa ser transformado. É o coração que precisa ser limpo, purificado. É o coração que precisa ser perdoado. O problema é o coração. O coração é a fonte do pecado. Do coração procedem as fontes da vida. E precisamos guardar o coração. Agora, como? Como lavar a roupa suja do coração? Versículos 6 e 7 para mim aqui. E quando eu fui ver esse texto na profecia, eu achei algo maravilhoso. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías. Jesus respondendo, tá? Acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Lembra do como está escrito? Para consolação e para perseverança. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ok. Então está dizendo que está agindo hipocrisia, o coração está longe, o coração precisa ser lavado, limpo. Está longe. Ok. Porque está privilegiando ensinar a doutrina humana do que viver o mandamento de Deus. Só que aí, do que Jesus estava falando? Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que fui instruído. Mas o texto continua. Ele traz um portanto. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Peraí. O versículo 14, ele não nos lembra de um outro texto? Peraí. Um texto escrito por Paulo aos Coríntios, no início da primeira carta? Ah, peraí. 1 Coríntios 1, 17 a 31. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito:
Destruirei a sabedoria dos inteligentes, dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A obra maravilhosa que Deus faria, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós lavamos a roupa suja do coração, sendo confrontados pela palavra da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo. Somente pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, que morreu a morte que era nossa por causa dos nossos pecados, para que se nós sejamos perdoados, tenhamos relacionamento com Deus como nosso Pai, recebamos o Espírito Santo, que nos capacita a andar em novidade de vida, e nós tenhamos vida eterna. Como lavar a roupa suja do coração? Sendo confrontado pelo Evangelho de Cristo. E por isso, eu comecei falando essa reflexão, que eu precisava lavar a roupa suja do coração com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.